Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, o seu dislike, se preferir, também não temos problemas com isso. Bom, é um canal de estudo para você que está chegando agora. Esta é a segunda lição sobre o livro do Pentateuco, né? Nós vamos tratar hoje sobre a origem e a autoria do Pentateuco, também sobre as tradições que o compuseram. Eu quero agradecer já aqui, deixar meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, aos nossos colaboradores, as pessoas que nos incentivam a manter o nosso canal no ar, sempre com estudo bíblico de qualidade. Bom, de maneira especial, a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas e educacionais, né? Onde se aborda temas como depressão, como a busca, o encontro de consigo e com Deus. Bom, eu quero agradecer também a todos aqueles que de maneira anônima nos incentivam. A vocês, minha gratidão. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Bom, autor e origem do Pentateuco. Bom, essa composição dessa vasta coleção atribuída a Moisés pelo menos desde o início da nossa época, né? Cristo e os apóstolos conformaram-se com a opinião, né? De maneira especial nós vamos encontrar isso no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 45, onde nós lemos assim: Felipe encontra Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Também no Evangelho de São João nós vamos encontrar no capítulo 5, versículos 45 a 47. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. A quem vos acuse? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Também o autor de Romanos, capítulo 10, versículo 5, vai falar dessa autoria de Moisés, o autor da Torá, o autor da lei. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar, viverá por ela. Então, esses são os testemunhos do Novo Testamento em relação à autoria de Moisés como autor. Porém, as tradições mais antigas nunca deixaram explicitamente declarada a autoria de Moisés como autor do Pentateuco. O próprio Pentateuco muito raramente vai dizer Moisés escreveu. Ele aplica esta forma em passagens particulares, né? De maneira especial, uma só. Na verdade, o estudo mais moderno do livro trouxe diferenças de estilo, repetições, algumas desordens históricas também, que impedem de ver uma obra que saiu inteiramente da mão de uma única pessoa, de um único autor. Então nós podemos falar que dentro da teoria clássica, esse grande documentário que é o Pentateuco, ele tem como origem várias narrativas. Essas narrativas têm nome. Seria a narrativa javista, ou yavista, que usa o nome de Yahvé, Senhor, como Deus revelou a Moisés. A tradição eloísta, né, a narrativa eloísta, que é a narrativa que designa Deus pelo nome comum de Elohim, né, que teria sido escrito no 10º século em Judá. Já a eloísta, né, diferente da javista, é um pouco mais tardia, foi escrita no território de Israel. Mais ou menos depois de 609, período do rei Josias. Temos também a tradição deuteronomista. Esta tradição ela teria sido adicionada após o exílio, que tem como fundamento a reafirmação da lei como fundamento de unidade e de fidelidade. E também nós temos a Priester Codex, a tradição P, que é não outra coisa senão o Código Sacerdotal. Ele tinha principalmente como intuito mostrar as leis e algumas narrativas, né? Seria adicionando várias compilações. Ele serviu de estrutura. Podemos dizer que o Pentateuco, então, ele é
ele tem por detrás dele a estrutura YEDP, ou JEDP, que seria a Yavista, ou Javista, como queiram dizer, a Eloísta, a Deuteronomista e a Priester Codex, a tradição sacerdotal. Essa tradição, ela nos leva a afirmar que, então, mais que um autor, o Pentateuco é fruto de tradições que têm como personagem central Moisés, porém não como autor principal. Então, essa teoria clássica, entre outras, está ligada à concepção evolucionária das ideias religiosas, ou seja, são muitos documentos que são descobertos há pouco tempo, estudados, então vai gerar-se uma crítica textual. Então, assim, as descobertas, de maneira especial, as do Oriente Próximo, né, e o processo feito de arqueologia e a história dos conhecimentos das civilizações próximas a Israel, mostram que muitas das leis e as instituições do Pentateuco já tinham paralelos nas culturas dos extrabíblicas, ou seja, dos povos circunvizinhos de Israel, anteriores às datas atribuídas aos documentos. Ou seja, numerosas histórias supõem um ambiente diferente, mais antigo daquelas que esses documentos teriam sido escritos. Então, a composição do Pentateuco, ela é fruta de ciclos, né? Ciclos que vêm trazendo verdades que vão sendo compiladas, mas não representam, assim, um ponto fixo na história. Assim sendo, podemos afirmar que as fontes escritas do Pentateuco são momentos privilegiados ao longo de um desenvolvimento onde houveram pontos de cristalização em correntes de tradição, Javista, Eloísta, Deuteronomista, Priester Codex, ou seja, a tradição sacerdotal, e são superiores, assim, entre si, e continuam até hoje a fluir, ou seja, nós temos muito ainda que estudar sobre as origens desta obra. Exemplos de que nós podemos dizer que essas várias tradições se interligaram, se transpassaram, se complementaram, né? São que em alguns lugares existem muitas repetições, né? Essas correntes de tradição se evidenciam quando nós vemos a mesma cena duplicada, sendo direcionada, sendo conduzida dentro de um foco, e a outra cena concorrente, ou seja, paralela, tendo outro foco. Então isso é muito interessante. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, 2 relatos da criação, um em Gênesis 1, 2, até 2 versículo 4, né, que vai falar da criação como toda estruturadinha, que tem a origem na tradição sacerdotal, né, e deuteronomista, e Gênesis 2, 4b a 3, que é totalmente javista, eloísta. 2 genealogias de Caim até Quenã, Gênesis 4, 17, Gênesis 5, 12 e 17. Elas são diferentes, elas têm temáticas diferentes. Também nós temos 2 relatos combinados do dilúvio, no capítulo 6 e no capítulo 8. É como se narrasse o dilúvio e depois fizesse uma narração não concorrente, mas complementar. A história dos patriarcas também, ela é cheia de duplicidades. Por exemplo, são 2 as apresentações da aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15 e Gênesis 17. 2 expulsões da mãe de Ismael, ou seja, a escrava Agar, ela é expulsa 2 vezes, né? Em Gênesis 16 e em Gênesis 21. Que cada uma das expulsões, ela tem uma motivação diferente e tem um sentido diferente para a lei, né? Em cima dessas 2 expulsões, por exemplo, se cria um pensamento sobre os ismaelitas e sobre os israelitas, né? 3 histórias da desgraça da esposa de um patriarca num país estrangeiro. Nós temos 2 histórias combinadas de José e seus irmãos nos últimos capítulos do Gênesis. Então também, nos últimos capítulos do Gênesis se faz 2 histórias combinadas, José e seus irmãos. Então parece que elas têm temáticas e foco diferente durante a narração,
né? Então também há relatos da vocação de Moisés duplicados em Êxodo 3, 1, 7 e um versículo 17, e Êxodo 6, 2 a 7 e versículo 7. Dois milagres da água de Meriba, da água que jorra da pedra, né? Êxodo 17, 1, 7 e Números 20, 1, 13. Dois textos da lei, dois textos do Decálogo, dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, 1, 17, em Deuteronômio 5, 6, 21. E aí, aqui é aquilo que eu disse. Um é o texto que foi apresentado na caminhada. Outro é o texto apresentado na terra, já em posse do bem. Ambos têm como finalidade a fidelidade, tem como finalidade a fidelidade do povo de Israel, mas um para a caminhada, outro para o tempo de estadia, ou seja, quando eles estão na terra. Existem 4 calendários litúrgicos, né? Êxodo 23, 4, 19, Êxodo 34, 18, 23, Levítico 23, Deuteronômio 16, e aqui são três vertentes, a vertente javista eloísta, a vertente Priester Codex e a vertente deuteronomista. Cada um deles tem uma temática e é por isso que são repetitivos. Repetitivos não, estão sendo relatados mais de uma vez. E assim, nós poderíamos citar muitos outros textos e exemplos, né? Os textos são agrupados por afinidade de linguagem, de formas e de conceitos, né? Então, estes textos, eles dão para nós a certeza de que não existe um autor, não existe um autor Moisés. Ele é fonte de inspiração, ele é fonte de direcionamento, ele é o personagem principal. Ele é aquele que dá o fio da meada para a história, mas o que nós podemos falar é que existem correntes de tradição, entre elas a tradição javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Nós vamos agora fazer uma pequena passagem sobre cada uma delas. Bom, a tradição javista, aquela que vai se referir a Yahvé, usar o tema, o conceito Yahvé. A situação onde ela se insere no período de Davi e Salomão, né, que exige uma síntese histórica e teológica dos seus sábios. A nova monarquia, ela precisa de uma história que fundamente a sua chegada, justifique inclusive o fato de ela ser a classe dominante, ou seja, de Davi e Salomão serem reis. Ou seja, Davi e Salomão, Davi de maneira especial, é o rei prometido. Todo o processo, todo o caminho traz aquele momento histórico. Isso tem, podemos dizer que a tradição javista, que depois também ela está por detrás do profetismo e do messianismo, ela tem o intuito de demonstrar que as antigas promessas que foram feitas ao povo na caminhada, que foram feitas na entrada da terra prometida, na terra de Israel, elas são cumpridas em Davi. E somente com Davi os instantes e os vários pedidos dos vários grupos finalmente encontram o seu complemento. Depois essa temática vai motivar também o messianismo, né? O trabalho resultante é chamado pelos estudiosos modernos de tradição javista. Ela é reconhecida pela abreviatura Y, né? E geralmente tem como marca o povo chamando Deus de Yahvé. Yahvé. Tetragrama que vai passar para o Novo Testamento também. O autor da tradição javista é um contador de histórias, alguém que constrói uma grande narração. As cenas são brilhantes, são vivas, escritas com precisão, né, para facilitarem e serem fixadas na memória. A tradição javista ela tem muitas imagens, tem graça, tem facilidade, elas não têm um peso, elas não são de difícil compreensão, elas são feitas para que a memória carregue a palavra. Acho que é essa síntese, né? A memória consiga carregar a palavra, consiga sorver dela os seus valores. Dessa maneira, nós podemos dizer que a tradição javista ela tem algo de psicológico, né?
que pretende apresentar o homem. Ilustra conflitos externos, erros nas ações, desejos e afetos, confusões escondidos no coração do homem. Ele adora personagens fortes da tradição, né? E aí nós temos todos os heróis, né, dentro da tradição, juízes, reis, os patriarcas. Então elas mostram, essa grande tradição, ela mostra a história como algo digno de ser lembrado, né? Também apresenta poetas, né? Uma poesia viva, uma linguagem rica, clara, simples e pitoresca, né? Com predileções por expressões realistas, relações coloquiais muitas vezes, né? E o autor da tradição yavista fala com Deus. Fala com Deus através de imagens humanas, os ditos antropomorfismos, né? Porque se nós olharmos, vou dar um exemplo para vocês, a tradição yavista é aquela que, quando nós lemos o Gênesis, a criação, vai mostrar Deus construindo o homem com o barro. Deus é oleiro, Deus caminha com o homem pelo jardim, Deus é jardineiro, Deus é aquele que abre a Adão, toma uma costela e faz a sua companheira. Ele também é um alfaiate, aquele que faz as roupas para que eles não partam nus para o exílio. Então, assim, é aquele que é muito próximo. Yahvé caminha com o homem no final da tarde. Ele se senta para almoçar. Ele se coloca à sombra dos carvalhos. Vamos dar um exemplo do Gênesis mesmo, né? Então, esses aspectos mostram que esse texto é um texto que tem como principal função ser lembrado, ser memorizado e passar na história essa história. A tradição yavista, ela compõe a história da salvação e coloca no centro de tudo Deus como um organizador, como um arquiteto, como a fonte da bênção. Isso tanto para os patriarcas quanto para a monarquia. Yahvé é a fonte. Yahvé é a fonte de toda a bênção, de toda a graça, de todo o dom. Ele está conosco desde a criação e vem nos abençoando, vem nos conduzindo. Yahvé é um Deus presente. Yahvé é um Deus íntimo, né? Então toda a história, a parte da monarquia, ela vai trazer isso. No conjunto de textos que são atribuídos à tradição yavista, existem várias correntes dentro. A fonte laica, que é aquela que vai juntar histórias do povo, e a fonte dos nômades, que são histórias que eram contadas não somente dentro de Israel, mas pelos caminheiros, pelos peregrinos de Israel. Então existe uma justificativa para isso, né? Que mostra que mesmo dentro da tradição javista existem vertentes diferentes, existem nuances diferentes. Então podemos dizer que esta é a estrutura da primeira tradição, a tradição javista. A tradição javista, ela tem como finalidade contar uma história, contar como Deus age na história, como Deus é fonte da criação, fonte da bênção, fonte da organização, fonte da perfeição. Então podemos dizer que essa é a principal temática. Depois nós vamos ter a tradição eloísta. Ela tem como origem o reino de Israel, onde já existiam muitas tradições antigas que foram coletadas e reelaboradas, né? De uma maneira especial, dentro da tradição, a marca principal é chamar Deus de Elohim. Elohim. Por isso é tradição eloísta. Onde esses textos foram gerados, né? Sem dúvida no ambiente profético, ou seja, Deus caminha conosco. Por exemplo, o profeta Eliseu, ele usa muito esta tradição, ele é fonte dessa tradição, porque ensina e lembra as antigas tradições mosaicas. Então ele conclama a presença de Deus, Deus que se faz presente, Deus que fala, Deus que está no coração. Então os reformadores proféticos, aqueles que tiveram que colocar o povo de Israel meio que na linha,
eles usaram esse argumento. Elohim, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Então ele está presente. Por isso as histórias são marcadas por um senso de moralidade. Um senso de moralidade que visa reformar costumes, ou seja, mudança de vida. Então, se nós temos a grande história javista, do javismo, do yavismo, trazendo uma história fácil de ser contada, a tradição eloísta, ela não só quer ser contada, mas ela quer mudar vidas, ela quer transformar vidas. Então ela tem uma visão espiritual de Deus, que fala através de antropomorfismos, fala e está como que apresentado em teofanias, se manifesta. Ele é fonte de adoração e de obediência. É um Deus que não está tão próximo como o Deus Yahvé. Ele está um pouco mais distante, mas a ele se deve apresentar devoção. Então nós vamos encontrar na fonte eloísta essa relação. Essa é uma relação que faz com que Deus seja digno de louvor, Deus seja digno de adoração. Então a tradição eloísta é aquela que narra Abraão subindo o Monte Tabor, para fazer, apresentar o seu filho Isaac. Ele faz tudo, ele dá tudo, ele está disposto a sacrificar o seu único filho. Por quê? Porque ele é obediente a Elohim, ele é obediente a Deus. Ela tem também muitos contos, como a tradição javista. Porém, na tradição eloísta, os contos eles não têm muita... Eles tendem a levar a uma moral da história. Podemos assim, que os grupos que criaram que apresentaram essa tradição, eles reúnem de uma maneira ordenada a história do povo, a sucessão dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a saída do Egito, para mostrar a presença de Deus. E que Deus não só está presente, mas está caminhando com o povo. Essa tradição comum foi estabelecida de forma oral e talvez foi escrita no tempo dos juízes, ou seja, quando Israel começou a existir como nação, como povo, ou seja, no período posterior a Josué. A tradição javista e eloísta, elas contêm muitos textos, muito pouco texto legislativo. O mais notável, talvez podemos dizer quase que o único, é o Código da Aliança, né? Mas isso a gente vai estudar um pouco mais atrás. Então, a tradição que nós vamos ver agora é a tradição sacerdotal. Essa sim, essa tem muitos códigos, muitas leis. As leis, a tradição do Priste, a tradição P, a tradição sacerdotal. As leis constituem a parte principal da tradição sacerdotal. Qual o interesse? É fruto da fonte sacerdotal a narração do Gênesis 1, onde existem 7 dias. Por que 7 dias? Deus criou o primeiro, o segundo, o terceiro e no 7º descansou. Então existe um rito de criação, existe uma hierarquia, existe uma santificação do tempo e existe uma lei. Aquela lei não pode ser quebrada. Se ela for quebrada, ela rompe a aliança. Então é muito interessante isso. Ela se dedica e tem um interesse a organizar não somente o povo, mas também a estrutura sacerdotal, a estrutura dos sacrifícios, das festas. Daí temos aí a função de Arão, o sacerdote, temos a função do levita, né? Diante dos textos legislativos e institucionais, contém também partes narrativas que se desenvolvem, especialmente quando servem para expressar um espírito legalista e litúrgico. Ou seja, a lei, ela é uma norma para ser seguida. Seguir a lei é seguir o mandamento de Deus. Seguir o mandamento de Deus é trilhar o caminho correto. É trilhar o caminho com começo,
um meio e um fim. De Deus viemos, nós temos lá Gênesis 1, em Deus estamos, toda a parte do livro dos Números, e em Deus estaremos, o Deuteronômio. O Deuteronômio que tem partes muito profundas da tradição sacerdotal. O conteúdo nasce da história do sacerdote, né? Então, em alemão, Priester, né? O sacerdote, que compendia nessa história todo o esquema que torna-se necessário para a situação complementarmente diferente do Yavista, né? E de Josias, que depois também trabalha muito com essa história. Os textos do sacerdotal, eles vão levar em conta a teologia da história, porém eles vão colocar na teologia da história o que? A santificação do tempo, a santificação das instituições, ou seja, Israel, ela tem a tradição sacerdotal, ela tem um quê de pró-monarquia. Ele vai mostrar que Deus se faz presente na história através do sacerdote, do rei, do profeta, né? Então essa é a realidade que vai se apresentar. Mostra a soberania de Yahvé também, mas focada na religião. Em alguns momentos essa história contada de cunho sacerdotal, ela tem uma finalidade: extirpar do meio de Israel, através dessa história, todas as tradições que vieram por influência dos babilônios. Então, Deus está presente no seu povo. A sua habitação é a tenda. E aí a tenda passa a ser o templo. E aí todas as realidades, elas têm o centro de tudo como o templo, o local do sagrado, onde habita Deus. Tudo na tradição Priester Codex, ela encaminha para gerar um consolo e um encorajamento. Ou seja, Deus está no nosso meio, Ele caminha conosco, Ele está conosco. Do ponto, podemos assim, o escritor sacerdotal, ele não é um narrador. A tradição, ela adora números. Tem genealogias longas, listas. Dentro dessa tradição também existem vários editoriais, ou seja, introduções, né? É difícil decidir se essa tradição ela existiu de fato como no dia a dia das pessoas. Ela, com toda certeza, ela é obra de edições e de reedições criadas, ou seja, apresentadas pelo sacerdote. Então, se a gente for entender as tradições até agora, a tradição javista, eloísta e a sacerdotal, podemos dizer que o fio das três tradições é seguido facilmente do Gênesis. Depois do Gênesis, a corrente sacerdotal se isola sem dificuldades, especialmente no final do Êxodo nós temos essa marca, e todo o Levítico e as grandes seções de Números. É difícil, portanto, mas é difícil dividir o resto entre a corrente javista e eloísta, ou seja, nós temos esse fio da meada de Gênesis a Números, e depois dentro do Deuteronômio elas se misturam de uma maneira que você não consegue dizer qual é qual. Depois de Números até os últimos capítulos do Deuteronômio, essas três correntes desaparecem, são substituídas pela única corrente marcante, ou seja, podemos dizer que Gênesis, Êxodo, Levítico e Números são frutos de três tradições objetivas: javista, eloísta e sacerdotal. E a tradição deuteronômica, que nós vamos ver agora, ela é a fonte de inspiração para o capítulo, o Deuteronômio 31 até o 34. Bom, a tradição deuteronômica, qual é a função dela? Leva o nome de Deuteronômio, da qual deu o nome ao próprio livro. Grupos de pessoas ligadas ao meio levítico, com experiência no Êxodo, tornaram-se guardiões das antigas tradições mosaicas.
Então, a fonte desta tradição são os círculos de levitas peregrinos, ou seja, de pessoas que cuidavam do culto. Essas pessoas faziam estudos da lei, estudos do tema, e criavam homilias, textos materiais homiléticos que eram passados. Então, o Código Deuteronômico nasceu mais ou menos na época onde que foi escrito Deuteronômio 12, 26, mais ou menos no ano 722, no Reino da Samaria. E o grupo de fiéis levitas, que vendo a degeneração de Israel, ou seja, o Reino do Sul, o Reino do Norte que cai, o Reino do Sul que está prestes a cair, eles construíram e usaram essa autoridade, ou seja, a autoridade que ainda tinham, para guardar, para escrever, para motivar e tornar a lei centro da fidelidade. Existe uma grande reforma cultural no período de Josias, e ali ela é usada. Ou seja, a lei é reafirmada como fonte de fidelidade, como fonte de esperança, como fonte de identidade. Então, dentro os deuteronomistas trabalharam os seus textos intensamente. Eles tentaram uma releitura da história de Israel à luz de muitos desastres, de muito sofrimento, que mostra que onde Israel foi infiel à lei, ele caiu. Onde ele foi fiel, ele cresceu. Então nasceu uma segunda tradição histórica do Deuteronômico, que envolveu, digamos assim, ampliação do seu prólogo, de muitos acréscimos que existem dentro do livro Deuteronômio. Do ponto de vista literário, a tradição apresenta um estilo oratório homilético. Por isso, era uma reflexão sobre a lei que era apresentada de maneira exortativa, de maneira homilética, muitas vezes até repetitivo, e o autor é amante de sinônimos, ou seja, ele usa a repetição através de sinônimos e de antônimos para que as pessoas gravem. Ouça a voz de Deus, estar unido, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma. Já viram onde se encontra isso? Né? Servir-se voltado para servir voltando-se para Deus. Fazer que o resto que seja reto aos olhos do Senhor. Fazer o que não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então, existem essas antônimos e sinônimos. O tema fundamental é: Deus faz um pacto com o povo, ele é fiel, e o povo é chamado a viver a fidelidade. Deus age com benevolência quando há fidelidade e age com dureza quando não há. O tema: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e observarás seus preceitos, colocará em prática, é fruto da tradição deuteronomista. Então, esta é, em síntese, a síntese do ideal deuteronomista: viver a fidelidade através da compreensão da lei. Então, podemos dizer que, do ponto de vista de autoria e de estrutura, o Deuteronômio é o último livro, mas ele, junto com o Gênesis, o Êxodo, Levítico e Números, cria todo o ambiente dentro do Pentateuco para que a gente possa compreender o povo de Israel, a sua origem, a sua história, a presença de Deus, o chamado de Israel a servir e amar e adorar ao Senhor e devotar-lhe fidelidade incontestável. Bom, gente boa, esse foi o estudo da segunda lição, que traz para nós essa grande realidade do povo de Israel nesse estudo. Na próxima lição nós vamos tratar o Pentateuco do ponto de vista dos contos e da história que contém ali dentro. E vamos marcar essas tradições uma a uma de uma maneira um pouco mais atenta. Bom, gente boa, esta é a aula de hoje. Espero que seja útil para vocês. Temos aí nas descrições o link para o documento, para o texto que auxilia no estudo de vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Até a próxima. Fiquem com Deus.